Estamos aqui. Oh, já perdi o livro. Nossa. No dia 6 das nossas lives, mini lives diárias. Oi, Dai. Sobre o livro 101 Dicas para Pais de Crianças com Diabetes, que não fala só de crianças com diabetes, fala de todo mundo, coisas muito importantes para todos. E nas dicas de hoje, eu vou trazer duas dicas hoje, tá? Que são a dica 24 e a dica 30. Ah, tá sem som. Mentira que tá sem som. Esqueci de ligar isso aqui. Me fala se vocês vão ouvir o som. Tá sem áudio, tá sem áudio, tá sem áudio, tá sem áudio. Vê se agora foi. Me fala, senão eu começo de novo. Ainda sem som? Que bonitinho, vocês são muito fofos. Ah, então tá bom. É que eu não liguei o microfone. Sabe o que é mais legal? É mesmo? Então, será que tá acabando a bateria? Ou você não faz isso comigo, microfone? Ei, gente, sério, vou fazer sem aqui, peraí. Vou fazer sem. Voltou. Eu vou colocar o bichinho para carregar. Obrigada, desgraça. Seu fofo. Não funciona. E agora? Voltou? Então vou fazer sem o microfone. Vou deixar o microfone só do YouTube. Pessoal do YouTube, desculpa. Desculpa o BO. Cada dia é uma treta diferente. Muito obrigada. Então, estamos aqui no 6º dia das mini lives diárias. Para você que caiu aqui de paraquedas, estamos conversando sobre esse livro que traz 101 dicas para pais de crianças com diabetes, apesar dele não falar só sobre crianças, mas ele fala muito sobre diabetes. Então, isso aqui é bastante importante. Então, juntei duas dicas. Dica 24, que é como montar o seu kit de emergência, e kit. Gente, nossa. Dica 30, que são os medicamentos extras que vocês e nós temos que ter em mãos. E então, hoje é uma live técnica, é uma live muito importante, porque a ideia aqui é que a gente tente evitar ao máximo levar as nossas crianças ou nós que temos diabetes, irmos para o hospital. Apesar de ser filha de médico, ou de repente por ser filha de médico, a gente aqui evita ao máximo hospitalização. E eu acho que essa deveria ser o objetivo das pessoas. A gente só deveria ir para o hospital em casos muito graves, né? Porque, enfim, dá para a gente resolver em casa. Então, a gente tem duas complicações agudas no diabetes tipo 1. As complicações crônicas, que são aquelas que levam tempo para aparecer, a gente conhece. As complicações agudas são aquelas que acontecem da noite para o dia, que acontecem, sabe, rapidamente. Duas delas são hipoglicemia severa, e a cetoacidose. Então, a ideia hoje é a gente conversar sobre tudo que a gente pode fazer para evitar ou tratar o mais rapidamente possível hipoglicemia severa e cetoacidose sem a necessidade de ir para o hospital. Até porque, dependendo do hospital que você parar, dependendo da equipe médica que se atender, vai ser pior do que você tivesse ficado em casa. Porque se você tivesse ficado em casa, Deus me perdoe esse comentário, mas existe uma coisa que acontece na pessoa com diabetes tipo 1 que pode piorar e acelerar estas questões, que é o vômito. Então, o vômito, ele pode impedir você de fazer uma boa correção de hipoglicemia e ele pode acelerar o processo de cetoacidose. Então, a primeira dica que ele dá, e na verdade é a única dica que ele dá nessa questão das medicações que a gente tem que ter, é um medicamento que evita vômito, que corta o vômito a qualquer custo. E para isso ele dá duas opções. Uma delas é o Vonal Flash. É claro que ele usa outro nome, né? O nome, eu anotei o nome, mas é ondansetrona. Eu escrevo nos comentários depois. Mas é o Vonal.
O Vonal sublingual, que você não precisa beber com um copo de água, porque muitas vezes a pessoa que está vomitando, ela não tolera beber água. Então eu preciso de uma medicação, eu preciso ter, isso, Gi, obrigada. Eu preciso ter uma medicação que impeça ou que pare de fazer a pessoa vomitar. Coloco ele sublingual e a ideia é que ele segure. Ele sugere uma outra medicação que o nome comercial é o Fenergan. Prometazina, sei lá. Eu não sou a melhor pessoa para esses nomes. Eu sou melhor para os nomes comerciais, né? O Fenergan, ele tem várias funções, digamos assim, né? E uma delas é cortar o vômito. Só que ele dá um sono, gente. Mas ele dá um sono. Mas vocês não têm noção do sono. Então, eu particularmente não usaria uma medicação que dá um sono desse tamanho. Por quê? Vou contar uma historinha para vocês. O Fenergan, eu fui para na época, na minha primeira faculdade, estou na terceira, para vocês terem uma noção, mas na minha primeira faculdade, eu fui para um congresso onde que foi? Natal, eu acho. Não sei. Algum lugar lá no Nordeste. Onde que foi? Fortaleza? Ceará? Ah, sei lá, já esqueci, faz muito tempo. E, gente, eu cheguei lá e tava garoando. E a gente chegou um pouco cedo, né, do início do congresso, e as meninas falaram, ai, vamos pra praia, vamos andar na praia, tal, não sei o quê, não precisa passar protetor solar, porque tá garoando. Vocês viram a minha cor? Essa cor não facilita muito as coisas no Nordeste. E eu caminhei bem feliz na praia. Eu tive uma queimadura que eu precisei ir para o hospital. Uma queimadura de sol que me fez ir para o hospital. E eles me aplicaram Fenergan. Gente, eu dormi 3 dias, eu perdi o congresso, tá? Perdi o congresso porque essa medicação me fez dormir o congresso inteiro. É um negócio assim surreal, não recomendo. Então, se a gente precisa cortar o vômito, impedir o vômito, para que a gente possa corrigir uma hipoglicemia e para que a gente tente evitar uma cetoacidose ou a necessidade de ir para o hospital, eu sugiro o Vonal. Então, conversa com o médico de vocês, vê o que ele acha sobre isso. É uma medicação que a gente tem que ter de emergência. Todo mundo tem uma farmácia em casa, né? E o Vonal, ele precisa existir na casa da pessoa que tem diabetes e que faz uso de insulina. Hipoglicemia severa, especialmente quando a criança está doente, quando a criança está com alguma virose, está vomitando, está com dor de garganta, não consegue beber as coisas. Então, a gente dá o Vonal para evitar o vômito e a gente precisa tratar a hipoglicemia dela, se ela tiver, da mesma forma que a gente trata quando a pessoa está desacordada, né? Que ela não consegue engolir para que ela não vomite. Então, fazer aquela pastinha que eu ensinei na aula de cuidados diários de açúcar com um pouquinho de água e colocar na mucosa e deixar a mucosa aí absorvendo essa glicose sem a necessidade de engolir um grande volume de água para o estômago, tá? Ou fazer ela chupar uma bala dura, que a bala dura demora. Então, depende da hipoglicemia, você pode deixar ela chupar uma bala, fala para ela não mastigar e engolir, e essa glicose vai sendo absorvida na bochecha. Outra coisa que é legal a gente ter em casa, para esses casos de vômito, é um pozinho que a gente coloca na água para fazer tipo um soro, ou soro caseiro, se a pessoa tolerar, né? Porque tem muita gente que... Ou esse pozinho, ele chama reidrate, não sei, é um negócio que você bota na água. E você toma ou você oferece para a criança em colher de sopa. Ao invés de fazer ela beber uma grande quantidade de água, ou meio copo que seja, vai oferecendo em colher de sopa. A cada 15 minutinhos, olhou para a colher, para o copo, toma uma colheradinha, toma uma colheradinha. A hidratação nessas duas complicações agudas, elas são super importantes, tanto na hipoglicemia, para evitar a hipoglicemia, porque daí tem um pouquinho de glicose nesse soro e ela tá doentinha, não consegue comer, mas especialmente no caso da cetoacidose, tá? E aí, gente, para evitar a cetoacidose, vomitou uma vez, na segunda vez, deu a medicação, tentou cortar, aí vai ter que ir, tá? Para o hospital. Porque quanto mais líquido essa pessoa perde,
mais concentração de glicose fica lá no sangue, e aí acelera esse processo da cetoacidose, tá? Então, glicemias muito altas, 300, 400, 500, HI, é disso que nós estamos falando, tá? Mais de 6 horas com a glicemia mais de 300, 350, 400. A chance de cetoacidose aqui é grande. Então, começa a pessoa, uma das consequências da glicemia muito alta por muito tempo é o enjoo, esse mal-estar. E o corpo, ele é muito maravilhoso, né? Ele quer fazer essa glicose diminuir de qualquer jeito. Então, ele vai fazer a pessoa fazer mais xixi, vai vomitar, precisa sair essa glicose do corpo. E aí é que a gente começa a ter problema, porque para eliminar essa glicose, vai a água junto. E daí vai a água embora, um pouquinho da glicose embora, daí vai todos os eletrólitos, e aí a gente desencadeia um caso assim grave de cetoacidose que tem que ir para o hospital. Então, glicemias muito altas, eu preciso evitar, não deixar essa pessoa vomitar. Eu preciso de alguma forma fazer ela se reidratar, nem que seja colherzinha de sopa ali o tempo todo, tá? Insulina. Então, um dos itens do kit de emergência é seringa. Não tenta ficar, se você usa bomba de insulina, não tenta ficar corrigindo glicose alta com a bomba. Provavelmente sua glicemia tá alta por causa da bomba, né? Por algum problema que ela deu lá. Então, seringa, hidratação e evitar o vômito a todo custo. Então, na dica 30 de medicamentos extra, ele dá essas duas opções. O Vonal, que a Gisele escreveu aí nos comentários, que é a ondansetrona, e o Phenergan, que ela escreveu aqui, ó, prometazina. Uma das funções dele é cortar o vômito, mas ele tem outras, especialmente o antialérgico, que foi quando eu tomei lá no Nordeste. Por quê? Qual foi a minha reação alérgica ao sol? Meu corpo pinicava muito. Eu não tive enjoo, não tive vômito, mas o Phenergan, ele entrou para mim com outra função, que é o do antialérgico. E, gente, sério, eu não quero uma pessoa com risco ou de cetoacidose ou de hipoglicemia dormindo. Eu quero que ela fique acordada. Então, eu não sugiro, tá? Para mim é o Vonal que eu falo para todo mundo. Tenha o Vonal. Vonal e uma forma de se hidratar e não vomitar. Dica 30 foi essa. Na dica 24, ele fala sobre a importância da gente ter um kit de emergência e da gente ter certos itens dentro do carro, na mochila, na bolsa, na casa da avó, na casa do namorado, na gaveta do trabalho, aonde quer que a gente esteja, se tem um diabetes por perto, a gente precisa ter formas de dar glicose e formas de dar insulina, em qualquer lugar que você for. Então, você precisa pensar no seu tratamento. Se você usa seringa, você precisa ter seringa extra. Se você faz ponta de dedo, você precisa ter um glicosímetro extra. Se esse glicosímetro precisa de pilha ou bateria, você tem que ter pilha ou bateria extra. Eu atendo uma família e foi muito engraçado porque num dia de viagem, ela falou, a gente acabou se atrasando porque eu precisei ficar arrumando a mochila do quinto elemento. Então, uma família de 4 pessoas, e que a menina abriu o diagnóstico e o quinto elemento era o diabetes. Então, esse quinto elemento tinha uma mochila própria. E eu achei isso sensacional, porque não deixa de ser. A gente tem a mochila da mãe, do pai, do irmão, da criança com diabetes e a mochila do diabetes. Então, precisa ter lá formas de colocar insulina para dentro. Seja uma caneta extra, agulhas extras, seringas extras, tá? Seja para glicose, o açúcar, o Glinstan. E aí a gente chega no ponto do glucagon. Em 16 anos, eu tive glucagon uma vez. Eu não me lembro como esse glucagon veio parar na minha casa, porque eu não comprei, não me lembro. E ele venceu, nunca usei. E eu gravei até um vídeo com ele em 1879 de como usar o glucagon. É interessante ter? É interessante ter, mas eu não considero um item obrigatório, especialmente hoje, que a gente tem tanta facilidade em ter acesso aos números, né? Então, a gente tem sensores de glicose que avisa, Miau Miau conectado com os aplicativos que avisam. Então, o tempo todo, a gente está sendo alertado
de que alguma coisa está acontecendo. E muitas vezes as mães interferem em tempo de nem chegar. Então, tem criança que, assim, nunca vai ter uma cetoacidose grave, porque não dá nem tempo, a não ser que seja uma coisa, assim, muito aleatória. Então, aqui no Brasil, a gente só tem o glucagon injetável, tá? Ele pode ser feito tanto intramuscular, ele tem uma agulhona bem grandona, porque a ideia é você fazer ela intramuscular. Por que intramuscular? Porque a hipoglicemia severa, a gente precisa resolver o mais rápido possível. E quando a gente injeta tanto a insulina quanto o glucagon no músculo, a ação é muito mais rápida. Então, a orientação do glucagon numa hipoglicemia severa, quando a pessoa está desacordada, é você fazer a injeção intramuscular. E às vezes a pessoa nunca na vida fez. Então, é legal você treinar. Você pode treinar numa laranja, ou você pode pegar um kit que venceu, que foi o que eu fiz, e fazer a preparação. A versão mais antiga dele era um pó, que tinha num frasquinho, e na seringa já tem o líquido. Então, você injeta o líquido no frasquinho, mistura para ele diluir bem esse pó e aspira com a seringa e aplica. Imagina que você tem uma pessoa desacordada por hipoglicemia severa e você tem que fazer tudo isso. Você tem que injetar o líquido. Eu não vi ainda, mas me parece que ele já vem a solução pronta agora. Você não tem mais que fazer essa mistura, o que é ótimo. Mas, gente, lá nos Estados Unidos tem o de cheirar, sabe? Que você faz o glucagon assim e ele vai. Então, fora do Brasil, ter o glucagon ali no kit de emergência é bem tranquilo. Aqui no Brasil não é tranquilo, até porque o único kit que a gente tem que vende aqui, ele precisa ficar na geladeira. Complicado, né? Então, se você tem o hábito de fazer sua ponta de dedo, ou olhar o seu sensor sempre naqueles mesmos horários, se tiver algum evento diferente, como uma doença que te faz vomitar muito, ou uma atividade física, ou um dia intenso, você dá mais olhadas nesse número, então a gente consegue pegar essa hipoglicemia antes dela ficar tão severa. Mas se acontecer, não tem jeito. Pastinha de açúcar, então eu tenho que ter o açúcar em qualquer lugar. Eu tenho que estar treinada para esse glucagon. É possível fazer o glucagon também em microdoses. Então, uma das orientações que ele dá é quando a criança está vomitando muito e não está parando nada no estômago e você não consegue corrigir de forma alguma, é você fazer microdose de glucagon. A gente não tem essa orientação aqui no Brasil, mas ela existe. Tá? Então, no meu kit de emergência, eu tenho que ter todas essas coisas. Formas alternativas de mandar insulina, caso eu tenha algum problema, e várias formas de eu dar glicose, caso eu tenha algum problema. Isso em qualquer lugar, no carro, na mochila da escola e tudo mais. E aí eu coloquei aqui que eu acho que é uma coisa que eu já cheguei a fazer, mas eu já parei de fazer, que teve até uma brincadeira, né? Se eu precisasse ligar para o SAMU no momento daquela conversa que eu estava tendo, eu não sabia o número. Eu não sabia o número do SAMU. Eu não lembrava o número do bombeiro. Eu não sabia qual era o hospital mais próximo de onde eu estava. Então eu vou viajar, sei lá, minha avó mora em Caraguatatuba e várias vezes eu vou lá visitar minha avó em Caraguatatuba. Eu tenho que saber qual é o hospital em Caraguatatuba que atende o meu convênio se eu precisar sair correndo para o hospital com ela. Então eu tenho que ter anotado num lugar fácil e a galera ao meu redor saber o telefone do SAMU, o telefone dos bombeiros, até o telefone da polícia a gente sabe que é 190, né? Não, na pior das hipóteses a gente liga para a polícia. Mas se a pessoa tem convênio, precisa estar fácil achar a carteirinha do convênio, o telefone do médico. Se você viaja muito, saber os hospitais que tem ali na região que você vai estar, o hospital público, o hospital particular que atende o seu convênio. A gente tem que ter essas coisas. Pilha extra, glicosímetro extra. Eu tenho uma história sobre glicosímetro. É claro que as coisas vão acontecer nas piores situações. Tinha acabado de chegar lá em Orlando, que fui com as meninas para Disney, acho que tem uns 10 anos já. Demorou pra caramba, cheguei de madrugada. Aí eu precisei alugar um carro e eu nunca tinha dirigido um carro automático. Fui pegar o carro na garagem do aeroporto, lá o carro automático. Ah, beleza. 3 horas da manhã, eu dirigindo num país que eu nunca tinha dirigido, um carro automático, com a criança de... Quantos anos ela tinha? 8.
9, dando chilique no banco de trás do carro. Eu não sabia nem aonde eu podia encostar. Eu falei, vai medir sua glicemia. Quem disse que o controle da bomba funcionava? Não funcionava. Mas não funcionava. Falei, gente, eu não acredito. 4 horas da manhã nos Estados Unidos, num carro automático, essa criança dando um piti e o aparelho não funciona. Mas, por sorte, eu tinha me organizado, tinha me programado, tinha um glicosímetro extra que usa a mesma tira do que ela usava e ela conseguiu fazer a ponta de dedo. E, na verdade, a glicemia dela estava muito alta, né? Eu estava com medo que era hipoglicemia. Mas essas coisas acontecem. Então, se a gente quer evitar as complicações agudas, voltando ao início, tá? Do vídeo, que são hipoglicemia severa e cetoacidose, a gente tem que estar preparado. Tem que estar preparado. Eu já consegui com os pacientes que eu acompanho, eu não gosto da palavra paciente, mas eu também não gosto da palavra cliente. Então, entre paciente e cliente e uma outra alternativa que eu ainda não tenho, eu vou usar a palavra paciente. Já consegui evitar muitas pessoas de precisarem ir para o hospital por conta de cetoacidose, consegui reverter tudo em casa, junto comigo ali no telefone, mas já teve casos que eu falei, vai embora para o hospital agora. Não sei como que você vai pagar o Uber, pagar o táxi. Vai, porque tem coisas que não adianta. Chega num ponto que a gente não consegue mais reverter em casa. E aí a pessoa começa a estar em risco. Então ela tem que ir embora. Então a gente precisa saber também que ponto é esse. Tudo bem? Deixa eu ver se eu peguei tudo então. Evitar o vômito a qualquer custo usando o Vonal. Se a pessoa está vomitando, tratar a hipoglicemia da mesma forma, como se ela tivesse inconsciente. Hidratar, nem que seja com soro caseiro ou aquele reidrate que a gente coloca na água, com colherzinha de sopa para que a pessoa não vomite pelo volume de água. Ter os telefones de emergência anotados, SAMU, bombeiro, polícia, 0800 do convênio, telefone do médico mais próximo que você tem mais contato, os hospitais mais próximos da região, ou de repente a criança estuda numa escola mais longe, quais são os hospitais lá, eu vou viajar no final do ano, minha filha vai viajar com os tios para o Nordeste, a cidade onde ela vai ficar, qual o hospital mais próximo, qual sei lá, sabe? Então, eu usei essa frase ontem, eu vou usar essa frase ontem. Não planejar é planejar falhar. Então, na hora do desespero, ninguém pensa. E a gente precisa começar a pensar, respirar. Se a gente tem todas essas coisas listadas, de fácil acesso, enquanto você está lá esfregando açúcar na boca do seu filho, você fala para qualquer pessoa, vai na geladeira tem uma lista do telefone, sabe? Você consegue, pelo menos, você sabe onde está e consegue orientar. Então, telefone de todo mundo, endereços de hospitais mais próximos e tudo extra. Seringa extra, caneta extra, agulha extra, insulina extra. É uma bagagem extra, gente. Não tem jeito. A gente precisa fazer isso, especialmente quando a gente vai viajar. Certo? Acho que peguei tudo. Aparelho, telefone, pipipi, popopó, papá. Tá. Deixa eu ver se tem algum comentário interessante aqui. Ninguém fala. Muito obrigada, Gisele, pelas orientações, por você ter escrito aqui. Eu vou escrever de novo. O livro é em inglês. Eu vou deixar o livro lá. Desculpa o rolo aí do... eu sugiro que vocês sigam a Gisele, que estava ali. Eu vou colocar nos comentários depois que eu subir a live. A Carol, a Carolina, que também é enfermeira educadora em diabetes, que ela tá falando que o Vonal tem genérico e tem com gosto de menta. O Fenergan realmente dá um sono. Muito doido. E é isso, gente. Acho que encerramos. Hoje não teve cancelamento, graças a Deus. Eu vou ficando muito empolgada, gente, e aí eu faço várias anotações. Eu tenho essa e essa,
Para não esquecer de nada, mas eu esqueço, eu mudo a ordem, fica tudo meio bagunçado. Mas é isso, eu acho gostoso assim também, desta forma. Não esqueçam então do quinto elemento na casa de vocês, que é o diabetes, que tem vida própria, mochila própria, necessidades especiais. Tenham todos os telefones à mão, conheçam os hospitais, saibam para onde o filho de vocês está indo, mesmo que seja um passeio na escola. Quanto mais preparado a gente está, melhor a gente leva. E dá tempo. Nunca surge uma. Quer dizer, às vezes até surge. E hoje com a internet, meu povo, mesmo que o seu filho receba um convite para passar o dia amanhã em outro lugar, você entra no Google e você já consegue descobrir tudo o que você precisa. Tudo bem? Beijos. E até mais, que vai ter live extra, mas eu ainda não decidi o tema. Tô aqui pensando. Tchau.